Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos aqui presentes. Essa é a apresentação de resultados do XP Exeter FI, não é o nosso fundo 1 XP Exeter, relativo ao segundo trimestre de 2022. Para os que não me conhecem, sou Gabriel Paz, o gestor hoje do fundo, né, desde a captação. E vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa perspectiva de mercado, a visão geral do fundo, os destaques do trimestre, entrar um pouquinho em detalhe de cada um dos nossos empreendimentos, dos nossos investimentos dentro desse fundo, e depois, ao final, eu leio aqui as perguntas que forem feitas no Q&A e as responderei. Então, vamos começar aqui pela carta do gestor. Eu acho que aqui, não é, todos devem estar acompanhando bem de perto a economia. A gente teve, né, uma revisão positiva na ata do cupom de final de julho, revisando aí a previsão do PIB de crescimento de 2%, ante 0,7% apresentado no trimestre anterior. Os dados, né, de divulgação que tiveram também ao final do primeiro semestre agora desse ano, de emprego, crédito e utilização de capacidade instalada, foram positivos também, não é? Mostrando aí uma economia relativamente resiliente. No entanto, não é? A gente ainda vê uma preocupação do Banco Central em relação à persistente inflação, apesar de a gente já ter visto indicadores de uma diminuição dessa ascendente de inflação que a gente teve no ano anterior, mas ainda uma postura hawkish foi uma postura hawkish ainda no segundo trimestre de 2022, mantendo aí a tendência de aumento de taxa de juros. A gente tem aí diversos fatores que têm impactado na volatilidade do nosso cenário doméstico, né, econômico e também político, e também do cenário econômico e político internacional. Né, o primeiro deles aqui, elencado pela gestão, é o aperto monetário nos países desenvolvidos, perspectiva de um ciclo recessivo na economia mundial, os desdobramentos que continuam a acontecer aí da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, e o aumento da tensão. Outro ponto bem importante, o aumento da tensão entre China e Taiwan, com potencial de envolvimento aí dos Estados Unidos, né, nas declarações que tiveram ao longo do começo de agosto, as incertezas daí do cenário fiscal brasileiro, não é? E também agora a gente entra no período da corrida eleitoral, presidencial e governamental, dos governos estaduais, deputados e senadores. Então, a gente vê também um cenário um pouco mais turbulento ao longo do segundo semestre. Lembrando que a gente tem aí em outubro o primeiro e o segundo turno, e na sequência, ao final de novembro, já entra também um outro evento esportivo, que é a Copa do Mundo, que também acaba atrapalhando aí o nosso calendário no ano de 2022, como a gente está acostumado em anos anteriores de Copa, anteriormente em julho, normalmente, esse ano por ser Copa do Catar, no final de novembro. Mas falando daí do setor de logística, né, o mercado brasileiro de galpões logísticos continua apresentando bons números, né, sempre números positivos. O aumento do preço pedido geral no mercado brasileiro saiu de R$ 20,80 no primeiro TRI de 22 para R$ 22 no segundo TRI. E se comparado com o ano passado, a gente teve um aumento de 12%, ou seja, conseguiu aí no preço pedido se repassar praticamente a inflação do período, então a gente consegue manter em termos reais o aluguel aqui dentro do patamar, e a taxa de vacância vem apresentando queda, apesar, não é, das novas entregas, e foram entregas bem grandes que aconteceram aí ao longo de 2022 e também ao longo de 2021. Na região sudeste, não é, onde a gente tem todos os nossos investimentos, a gente também teve uma queda na taxa de vacância, caiu de 11,4% para 10,7%, trimestre contra trimestre, e o preço pedido também acompanhou aí uma crescente, né, saindo de 20,50 para 21,80 trimestre contra trimestre, e na comparação anual a gente teve um aumento de 14%, um pouco maior do que a média nacional no ano sobre ano. No âmbito do fundo, só para relembrar, não é? A gente finalizou bem no final de abril, a gente encerrou a construção do ativo de Jandira, ficamos aí em checklist ainda no comecinho de maio, e o ativo de Extrema está em fase de construção e ele vai ser entregue em duas fases. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe disso adiante, mas só passando as datas aqui. Uma primeira fase
maior em dezembro de 2022 e a segunda fase em março de 23. A gente tem esses dois investimentos em ativos imobiliários. Além disso, a gente tinha feito uma alocação estratégica do capital, do caixa do fundo, em cotas do GTLG para seguir a nossa estratégia de logística. O GTLG 11 é um fundo listado que é gerido pelo GTIS, que possui 4 ativos. Os ativos estão todos na região metropolitana de São Paulo. Então, isso foi uma estratégia, na época, para uma gestão de caixa que a gente tinha, e a gente ainda tem essa posição dentro do fundo. A gente vai começar aí, ao longo do tempo, a fazer uma redução dessa posição e começar a devolver o dinheiro dessa posição já para os investidores, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, a nossa visão geral do fundo, né, o nosso dashboard aqui do uso dos recursos. Lembrando que as nossas ofertas desse fundo captaram um total de 157 milhões e 500 mil reais. Desses 157 milhões, 137 milhões foram alocados dentro entre esses 3 ativos, né, conforme esses 2 gráficos de pizza que a gente demonstra aqui. E, então, a gente, né, com isso, concluiu o período de investimento do fundo e agora a gente está só, não é, fazendo o desenvolvimento desses ativos para entrar na fase de desinvestimento logo em seguida. Aqui, não é, como foi no começo do segundo trimestre, o encerramento da obra de Jandira, a gente ainda está refletindo na carteira do fundo e, consequentemente, aqui nas nossas avaliações, ele a custo. Isso deve mudar agora ao longo do segundo trimestre, tá? Isso deve não, isso vai mudar ao longo do segundo trimestre. Então, aqui, Jandira hoje, como vocês veem na planilha superior, que está exposta no parte superior, a gente tem um capital aportado de 31,9 milhões. O nosso valor de avaliação dele não é pelo método de fluxo de caixa descontado, de 59,4 milhões, é uma nota de rodapé que a gente colocou ali abaixo, mas ele tem, não é, uma conta a pagar, que é o valor do terreno, que hoje está em 23 milhões e 300, um menos o outro, a gente tem aí 37 milhões de reais de valor, não é, de equity dentro disso daí, contra 32, dentro desse investimento, vai arredondando 32 de capital aportado. Então, a gente tem aí um lucro de 5 milhões de reais, aproximadamente, dentro desse ativo, entre 5 e 6 milhões de reais. Então, falando aqui dos destaques do trimestre, não é? É o nosso histórico de aquisições, só para lembrar como é que foram acontecendo nossos investimentos. Em abril de 21, a gente investiu em Jandira, quando a gente concretizou a compra do terreno. Em maio, a gente concretizou, não é, a compra do terreno de Extrema. E em agosto de 21, a gente fez essa alocação estratégica de caixa no GTLG 11. Relembrando os nossos números dos empreendimentos que nós estamos desenvolvendo dentro do fundo, Jandira com 17.041 metros, 100% concluído, Extrema com 77 mil metros quadrados em fase de construção, né? Então o avanço físico de Jandira já está em 100%, em Extrema a gente está em 50%, e no financeiro, Extrema também já está todo o capital investido, não tem nenhuma despesa, não é, além das despesas operacionais, como IPTU, não tem nenhuma grande despesa a ser realizada dentro desse investimento. Já a Extrema, a gente está num avanço financeiro de 56%, a gente ainda tem mais 44% para chegar aí nos 72 milhões que foram comprometidos para esse investimento. Essa parte do cenário macroeconômico é a carta da nossa área de economia, não é, feita pelo nosso economista-chefe, Fernando Genta, e pelo seu time. Então, é uma leitura bem mais densa. A gente, de certa forma, resume na carta do gestor os principais pontos, mas vale a leitura aí de todos para entender como é que está a posição da XP Asset como um todo em relação ao cenário macroeconômico Brasil e mundo. Então, pulando aqui para a projeção de retorno, não é? Nossa projeção de retorno, ela vem andando, né, de lado comparativamente com a nossa primeira reunião trimestral, nosso primeiro call de resultados.
A gente largou aqui com uma expectativa de retorno de 18% ao ano dentro dos dois projetos, e hoje a gente tem 17,6%. A gente teve essa pequena queda em função do final do ano passado, onde a gente teve atrasos em ambas as obras, que geraram atrasos por função das chuvas, que geraram, né, uma demora maior para a conclusão das obras e, consequentemente, o nosso fluxo de caixa se estendeu um pouco mais, o desinvestimento andou um pouco mais para frente, e com isso a gente acabou tendo aí essa pequena, né, e marginal perda na nossa projeção de TIR, tá? Isso aqui não é uma TIR realizada ainda, é fazendo até o final do projeto, que a gente imagina que vá entregar de resultado o consolidado do investimento em Jandira com o investimento em Extrema. Daí, por último, né, entrando aqui no portfólio, o nosso total de ABL é de 94.370, sendo 17 mil desses 94 entregues, não é, já em Jandira, o restante em Extrema. Então, Jandira 100% pronto, a gente pode ver, não é que eu falei um pouquinho do atraso, a gente vê ali que no final do ano, nessa curva azul, que é a curva realizada do financeiro, e na curva amarela, que é o realizado do físico, começou, não é, a descolar em função das chuvas, e a gente acabou, em função disso, tendo uma pequena demora para essa entrega. Aqui são imagens, aqui é uma imagem, não é, do galpão pronto, outras imagens dele pronto, tá? Assim, galpão AAA, a gente, né, falando um pouco de como a gente está hoje, a gente tem um cliente bem interessado, onde a gente já, não é, acertou o pricing com ele, não fez ainda nenhum fato relevante, porque a gente ainda não tem nenhum documento vinculante que a gente tenha que fazer, mas a gente já está em discussão de minuta para alocação de 100% desse empreendimento dentro do preço do nosso underwriting, tá? Isso falando de Jandira. Daí, entrando para Extrema a gente também, né, sofreu com a chuva, sofreu inclusive mais do que Jandira, tá? As chuvas lá foram muito acima das médias pluviométricas dos anos anteriores, o que atrasou bastante o nosso serviço de terraplanagem, que era o principal serviço que estava se fazendo naquele momento, e, consequentemente, a entrega do galpão como um todo. Com isso, a gente dividiu essa entrega em duas fases. O G100, que é, olhando naquela imagem pequena no canto superior esquerdo da tela de vocês, vocês veem esse galpão maior, né, que é o mais comprido, esse retângulo. Esse G100, que tem 54 mil metros quadrados, aproximadamente, ele vai ser entregue agora em dezembro. A gente até tem uma entrega parcial dele em outubro, tá? De primeiros 24 mil metros, o 100% dele em dezembro, e o galpão menor, não é, que está no outro pedaço do terreno, ele é entregue no final de março de 2023, porque teve a terraplanagem bem mais atrasada aqui. Isso impactou um pouquinho na nossa projeção de retorno, não é? Porque demoramos um pouco mais para alugar, em função de demorar mais para entregar, mas as perspectivas aqui são muito boas e a gente ainda não refletiu, tá? Apesar de termos aí um cenário que a gente entende que é um pouquinho mais otimista, e esse nosso cenário hoje apresentado aqui é bem conservador. A gente tem, para essa primeira entrega parcial agora do G100, em outubro, já um inquilino com minuta de contrato em andamento para pegar 100% disso, no valor de locação acima do nosso underwriting. Temos discussão já comercial bem avançada para outros dois inquilinos pegarem o restante do G100, então já entregar o G100 nas duas fases, nas duas etapas, 100% alugados, e temos discussões comerciais menos avançadas para o G200, mas a nossa expectativa é entregar o G100 de Extrema 100% locado, está dentro do preço, tá? A gente não teve estouro de custo de obra aqui, simplesmente teve um problema de prazo de execução de obra em função das chuvas, que foram bem maiores do que a gente tinha projetado para o período. Então, aqui são as imagens, não é? Vocês podem ver aqui o módulo 1 e o módulo 2 dessa fase do G100 está 100% pronto já.
fase final de acabamento interno, e não é, a construção continuando no restante do G200, que vai ser entrega até dezembro, e do G100. E depois lá embaixo, onde ainda está em obra de terraplanagem, vocês veem aquela movimentação de terra embaixo, é onde está se fazendo o G200. Tá? Essas fotos são fotos do final de julho, agora, de 2022. Daí, só para lembrar o que está dentro do portfólio do GTLG, que a gente tem uma posição de 30 milhões de reais, é o Distribution Center Rodoanel, no Rodoanel aqui em São Paulo, o CLE, que fica a 9 quilômetros do Rodoanel, e depois disso tem mais outros dois, um que é o Distribution Center Barueri, que é onde tem a Leroy Merlin, a Decathlon e a Total Express, e o DCC, que é o Distribution Center Cajamar, que um dos principais inquilinos é o Mercado Livre. Eu vou abrir aqui para ler as perguntas, tá? E vou respondendo aqui um pouquinho. Começando aqui pela pergunta do Viriato, não é? Se eu posso falar um pouco sobre a distribuição ocorrida e como se dará a venda do GTLG, não é? A gente, falando primeiro sobre a venda, tá, Viriato, do GTLG, boa tarde, é um prazer sempre falar com você, antes de mais nada. Nossa ideia do GTLG é começar agora a fazer desinvestimentos, né, fazer alguns block trades, e a gente já tem algumas negociações em andamento para esses block trades. Nós nunca esperamos fazer uma venda com lucro, tá, com ganho de capital dessas cotas nos nossos cenários. A ideia, quando a gente fez essa alocação, é que a taxa de juros estava aí abaixo de 5% ainda, e a gente via um cenário onde o nosso caixa estava rendendo isso versus poder alocar por um período de tempo nesse GTLG, comprar essas cotas e render isento de imposto de renda para o fundo, 8,4% ao ano, garantido por pelo menos 12 meses, mas que vai se perpetuar porque a taxa de ocupação é muito grande dentro desse portfólio. As distribuições ocorridas nos últimos dois semestres são as distribuições obrigatórias, não é, do nosso lucro auferido dentro do fundo, que nada mais é do que rendimentos do que a gente tem em caixa, que estão aplicados em fundos CDI, e do que a gente tem investido no GTLG, que está entregando um dividendo anual de 8,4%. Então, espero ter respondido aqui sua questão, Viriato. Caso fique alguma dúvida, por favor, completa aqui para a gente, tá? O seu questionamento, que eu entro mais no detalhe. Daí, passando aqui para a pergunta do Maurício, Jandira vai alugar? Sim, vai alugar. A gente está, não é, bem avançado na alocação, não é, desse ativo. A gente tem expectativa de estar com ele alugado nos próximos 60 dias, tá? Então, ainda em 2022, esse ativo vai estar alugado. Ele perguntou aqui se não era o objetivo vender. Sim, o objetivo sempre é a venda, né? No final é a venda, mas a gente entende que a gente captura mais valor pelo ativo, muitas vezes estando com ele alugado, porque o comprador tradicional do comprador tradicional desses ativos imobiliários são outros fundos, não é? Seja fundos de investimento imobiliário, fundos de private equity, fundos soberanos, são investidores institucionais que buscam, não é, a renda. Então, o objetivo é vender ele locado é mais fácil, mas também não é se tem aí conversas em andamento, uma vez que ele está pronto para poder vender ele mesmo estando desalugados. Só seguindo aqui na pergunta, não é do Viriato e também já do Pacelli. Boa tarde, Pacelli, prazer falar com você novamente. Sim, a gente vai ter essa marcação ainda no segundo semestre, tá? Tá tudo encaminhado para isso. Temos mais duas questões aqui, não é? Primeiro essa do Raim Sucar aqui, da Canuma Capital. O cenário do valor a ser gasto para o coproprietário XPLG é proporcional à sua participação de 64% no ativo de extrema, não é? E daí,
completando aqui, não é? Queria entender como se dá a relação no investimento CAPEX entre XPLG 11 e XPEX, o nosso fundo. Vamos falar um pouquinho disso, tá? A gente narca dentro do XP Exeter com um valor pré-determinado, tá? Que é esse valor que a gente tem aqui divulgado no relatório, que são 72 milhões de reais, para ter uma participação de 35,8% nesse empreendimento, tá? Esse nosso custo é fixo, isso foi uma negociação que nós fizemos em paralelo com o XPlog, tá? Com o XPLG11, com a W Torre, que a W Torre é a desenvolvedora e construtora desse empreendimento. O XPlog, ele não investe, tá? No mesmo, vamos dizer assim, valuation, tá? Ou seja, proporcional à sua participação, porque ele tem uma outra negociação com a W Torre, conforme foi divulgado no fato relevante dele. Dito isso, tá? A gente está entrando pelo XP Exeter, como a gente é um fundo de desenvolvimento a custo dentro deste empreendimento, basicamente a custo dentro desse empreendimento de extrema, tá, Rainha? Enquanto o XPlog, ele tem lá aquele prêmio de locação garantido, coisa que nós não temos aqui no nosso lado, e, consequentemente, ele paga um preço bem mais alto por metro quadrado do que nós nesse ativo para a W Torre, tá? Então, nada do preço que a gente paga vai para o XPlog e nada do preço que o XPlog paga vai para a gente. Nenhum tem benefício econômico em função do outro, tá? São totalmente independentes as suas transações com a W Torre. Por último, não é o Fábio Lemos aqui, né? Vamos responder aqui. Fábio Lemos. A distribuição semestral do GTLG correspondeu a quanto rentabilidade? No dividend yield anualizado do investimento feito no GTLG é 8,4% ao ano, tá, Fábio? Daí, óbvio que a distribuição não é exatamente isso, porque a gente está distribuindo só o lucro, parte disso a gente usa para poder usar nos projetos aqui. A gente só distribui os 95% do lucro. Ainda complementando a pergunta do Fábio aqui, né, a resposta para o Fábio, a ideia não é permanecer no GTLG, é desinvestir o quanto antes. E daí, só pegando aqui questões do Rainha, ainda abordando extrema, a ideia, o cronograma financeiro, percentualmente, ele é igual, tá? Porque tanto o XPlog quanto o XP Exeter, eles pagam as parcelas, não é, de acordo com o avanço físico-financeiro das obras em valuations diferentes, tá? Porque o nosso está bem mais relacionado ao custo, o deles está relacionado ao preço que eles fecharam com a W Torre. E sim, a entrega para o XPlog também ocorrerá em duas fases, tá? Uma em dezembro e outra em março, lembrando que o XPlog tem uma outra negociação, tem o prêmio de locação, é uma seara que daí o Pedro Carras, né, que é o gestor do XPlog, ele pode entrar mais no detalhe quando fizer o call de resultados do XPlog, caso seja de seu interesse. Também você pode entrar aqui, Fábio, em contato com o nosso RI, e a gente pode, tanto do log quanto do Exeter, entrar mais no detalhe. Então, pegando aqui e seguindo nas nossas perguntas, o Pacelli perguntou aqui sobre as receitas de aluguel de Jandira, como elas serão distribuídas. Uma vez que esse imóvel esteja alugado, não é? Sempre que tem uma carência, algum pequeno desconto, a gente vai distribuir essa receita mensalmente, não é? A ideia é ficar com esse dinheiro no caixa, e sim, não é? Distribuir para os investidores. Deixa eu ver se ficou alguma. Tem uma para cima aqui. Essa tira esperada é a tira no nível do fundo, correto? Ou ainda não a tira cotista. Além disso, ela só considera os galpões, não considera a FII dentro do fundo. Vamos lá. A expectativa, né, de retorno nominal para os investidores, daí falando dos cotistas, principalmente classe B, tá? Se a gente tem uma TIR nominal aqui no nível dos projetos de 18% ao ano,
é que a gente tem aí uma TIR para os cotistas já líquida da taxa de administração, dos custos, etc., que foram do fundo, como a taxa de performance também, na casa de 14% ao ano, tá? E para os investidores que aportaram em D0, é um delta um pouquinho maior, acho que deve ficar na casa de 13% ao ano, tá? Mas depende, óbvio, da concretização das vendas, ainda é uma expectativa, a gente pode vender melhor, alugar melhor, tudo depende do momento, mas falando em taxas nominais, o indicativo é tudo que seja na casa entre 13% e 14% ao ano, no retorno líquido para o investidor já desse fundo, tá? E daí, por último, aqui uma pergunta do Vitor. As vendas do GTLG se deram com lucro ou prejuízo. A nossa expectativa é que elas não se deem com prejuízo, tá? Não tem nenhum ganho, não tem nenhum tratamento, vamos dizer assim, tributário, ou seja, não tem imposto na venda dessas cotas, porque elas estão, os detentores da cota é o fundo, então, e o fundo tem mais de 50 cotistas, então é isento, tá, de ganho de capital, é distribuído 100% do lucro para os investidores sem nenhuma tributação. E por último aqui a pergunta, antes da gente encerrar, do Fábio, novamente, se há interessados em comprar os galpões, por enquanto só aluguel, a gente sim tem interessados em comprar os galpões e a gente tem negociações aí em andamento bem quentes, tá, Fábio? A gente está segurando um pouco mais a negociação de Extrema, mas a de Jandira a gente tem aí algumas negociações em andamento para aquisição do ativo, tá? Extrema, só para complementar, a gente está segurando porque a gente entende que captura mais valor no momento que tiver pelo menos uma locação ou duas dentro do empreendimento e ele estiver pronto. Raim, essa apresentação ela vai estar disponível, tá, no site do fundo e também no site da CV, vai subir no site da CVM, mas só voltando aqui para o que você pediu, aqui, não, no Extrema, por favor, no slide de Extrema. Mentira, próximo Extrema. Nós estamos aqui no avanço financeiro, Raim, hoje em 56%, e a gente chega em março de 2023 em 100% do avanço financeiro, tá? Como nosso custo aqui é 72 milhões de reais, então a gente está aí com 56% disso, 49 milhões de reais, e vamos chegar em 72 milhões aqui em março. Então, aqui só passando para o Maurício Miele, a questão da rentabilidade prevista para o investidor ao final, sem me comprometer com o número, tá? Porque não me lembro de cabeça, a gente olha muito mais no nível dos projetos aqui, do consolidado, mas é algo em torno, hoje, de 13%, 14% líquido para o investidor, depende da classe de cotas que ele está, se ele está na classe A ou na classe B. Bom, gente, acho que não tendo mais perguntas, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos aqui na apresentação. É sempre ótimo falar com vocês, poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo, qual é a nossa visão para os investimentos, mostrar aqui que a gente está trabalhando bastante, né, pelo capital dos nossos investidores, dentro dos nossos projetos, para trazer a maior rentabilidade dentro dos cenários aí que a gente vem enfrentando e do que a gente tem para enfrentar pela frente, dadas as incertezas aí que a gente está vendo, não só no cenário nacional, mas também no cenário de política e economia global, né? Mas como a gente aqui está investido em ativo real, a gente tem uma boa preservação de patrimônio dentro desses nossos investimentos, uma expectativa interessante de retorno. A Então, apresentação gente, trimestral de resultados do Fundo XPX está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos ainda que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br.
Agradecemos a participação de todos. Boa tarde. Obrigado a todos mais uma vez. Boa tarde.